vamos, a partir de agora, assistir o maior desafio de vale tudo no Brasil. É um vale tudo onde reúnem lutadores de várias modalidades de luta. Estamos, no momento, vendo a Amaury Bittetti enfrentando Nonato do estado do Amazonas, especializado em karatê e jiu-jitsu. A Amaury Bittetti está numa posição de imobilização, montou nesse minuto. Agora vamos ver, naturalmente, o que vai acontecer. Esse certame internacional, fase brasileira, reúne os melhores lutadores do Brasil na sua especialidade de luta. Karatê, jiu-jitsu, boxe, kickboxing e uma série de outras lutas. Estamos assistindo ainda, meus amigos, o domínio de Amaury Bittetti sobre Nonato. Quer dizer, o Rio de Janeiro versus Amazonas. Jiu-jitsu versus karatê. Estamos vendo a superioridade do lutador carioca, que no momento ele encontra uma certa dificuldade em finalizar a luta, porque o lutador de Amazonas o prende, o abraça. Naturalmente, vai ser preciso que o lutador Amaury possa utilizar os recursos traumáticos para abrir caminho para a vitória. No momento, o juiz Sérgio Barreto está todo atento para verificar se há algum problema em relação a uma gravata que a Amaury estava aplicando, e agora começa uma salivada de socos, onde o lutador de Amazonas resiste bravamente, resiste heroicamente aos punches do nosso lutador Amaury Bittetti. A luta se desenvolve de uma maneira tranquila para o lutador carioca. De uma certa maneira, a luta está devagar e vamos aguardar os resultados. Esse certame internacional é um certame que vai mostrar os melhores lutadores brasileiros das suas modalidades. Porque o Vale Tudo é uma luta para super lutadores. São lutadores que conhecem todas as lutas. Eles reúnem o conhecimento de toda a especialidade de luta que existem no campo das artes marciais. E a luta prossegue, tendo Nonato resistindo aos ataques traumáticos de Amaury Bittetti. E quando ele vira de lado, é uma forma de se defender dos socos contra o rosto, que os socos batem justamente no braço, não ocasionando, de uma certa forma, um trauma muito intenso ou muito profundo. A luta continua dura ainda para Amaury em termos de vitória. Continua ainda massacrando seu adversário. A luta prossegue, o juiz muito atento, tenta Amaury, num dado momento, segurar o braço do seu adversário, mas ele não esboça nenhuma aplicação técnica de chave de braço. Ele ainda continua usando o trauma. Agora, neste minuto, o lutador desistiu porque não conseguiu sair da posição, e se continuasse dessa forma, seria massacrado. Vamos agora assistir a segunda luta do certame, do desafio internacional, fase brasileira, entre James Adler e Fera do Acari. James Adler, especializado em kickboxing, e Fera do Acari, especializado em boxe. James Adler representa o Maranhão, especializado em kickboxing, tendo 97 quilos e 1,86 m. Enquanto a Fera do Acari, especializado em boxe, 88 quilos e 1,72 m. Vimos que uma troca de socos, mas James Adler, em conhecimento de luta, conseguiu
entrar no lutador, a fera do Acari, e agora está aplicando uma chave de braço, onde o lutador do Rio de Janeiro tenta fugir, mas está sendo aplicado nele uma chave de braço chamada inversa, uma chave de braço chamada inversa no jiu-jitsu. E se ele não bater, bateu nesse minuto. Temos então a vitória de James Adler por chave de braço, no armlock. Quer dizer, a fera do Acari não conseguiu resistir à técnica de James Adler. Está entrando agora a terceira luta. Lutador Zulu, muito conhecido do Rio de Janeiro, porque ele já lutou com Rickson Gracie, onde perdeu a luta, mas deu muito trabalho ao nosso campeão mundial. E está lutando agora com De Pedro. O Zulu tem 95 quilos, 1,80 m. E o De Pedro, 90 quilos, 1,90 m. O Zulu é um especialista em vale tudo. Ele não tem lutas especializadas. Ele luta vale tudo há muitos anos. E é um homem muito duro, apesar da idade. Está com 53 anos. Mas tem um vigor físico do menino de 20. Ele, nesse momento, está levando uma gravata de De Pedro, mas uma gravata de uma certa forma que não tem muito efeito. Estamos vendo ele dentro da guarda de De Pedro. As pernas de De Pedro são uma forma de segurança e defesa do De Pedro, que é um lutador de full contact. Também tem conhecimento de luta livre. No momento, o Zulu tenta ir por 100 quilos, pegar uma posição melhor. Ele tenta ir para o lado. Realmente está tentando e conseguiu ficar do lado, mas não montou no De Pedro. Agora vai ser... Vamos ver o que vai acontecer com o De Pedro. Vamos ver se o Zulu tem condições técnicas para poder vencer De Pedro. Ou no trauma ou no golpe. Mas De Pedro já conseguiu sair debaixo dele. Uma técnica de saída de jiu-jitsu, que é a saída de cotovelo. Saiu muito bem e colocou Zulu em sua guarda. Na guarda é mais difícil vencer o adversário, porque as pernas são uma barreira técnica e que deixa o lutador de baixo numa posição muito confortável. Zulu tenta, naturalmente, não sair da posição da guarda. Talvez por faltar-lhe recursos. E ali tenta alguns socos, mas o De Pedro defende bem, com o pé na barriga, e ele não consegue alcançar o rosto do De Pedro. De Pedro novamente consegue se defender. Embaixo, e o Zulu não consegue pegá-lo. A luta está sendo arbitrada pelo mestre Flávio Bering. Tentativa de segurança de cordas em que o juiz, o árbitro, não permite. Naturalmente, a posição de De Pedro é uma posição de encosto na corda, que também é uma forma de repouso. Mas o juiz, sentindo que a luta ia continuar ali, parada, colocou os dois no centro do ringue, apropriadamente. E agora eles trocam socos. Mas o Zulu é um homem de vale tudo. Conseguiu agora dar uma baiana no De Pedro e derrubá-lo. Realmente uma queda dessa no ringue, porque o ringue é madeira e lona. Se a pessoa não cair bem, ele pode se machucar. Aliás, o Zulu é um especialista nessa queda de baiana. Ele aplica muito bem. Está no momento no meio 100 quilos do De Pedro, mas ele encontra alguma dificuldade em acabar com a luta. Dá uma gravata no De Pedro, mas a gravata não está completa. Naturalmente, desse ângulo nós estamos vendo aqui, talvez você que está assistindo não está percebendo bem, mas ele está aplicando uma gravata. Mas a gravata é uma gravata incompleta.
uma guarda incompleta, não dá para a pessoa desistir. Ele resiste. Normalmente o lutador do peso, da força e da resistência do De Pedro, que ainda luta bravamente com o lutador Zulu. A posição é uma posição de maneira que ambos estão tentando melhor colocação. De Pedro agora conseguiu rodá-lo, vai para cima do Zulu. O juiz intervém. Quero saber o que o juiz... Nesse momento, o juiz está tentando, porque eles estão perto da corda. Nessa hora, o juiz coloca os dois lutadores no centro do ringue. Aliás, o juiz poderia puxá-los para o centro do ringue. Seria mais apropriado. Porque nesse caso, de uma certa forma, houve algum prejuízo técnico para o lutador que estava por cima, que era o De Pedro. Os dois estão trocando agora pontapé, soco. Zulu tenta puxar a joelheira, mas Pedro não dá chance e continua mantendo. Deu agora um pontapé no rosto, muito bonito. Zulu já está um tanto quanto cansado. Insiste ainda na baiana, já que não com tanto vigor como inicialmente, e entra novamente na guarda do De Pedro. Essa é uma luta dinâmica, uma luta boa, uma luta bem equilibrada. Acredito que no momento que nós estamos vendo esta luta, não sabemos qual será o resultado. Vamos aguardar. Até onde o nosso Zulu poderá resistir ao problema da idade e da resistência. A luta é contínua, a luta está sendo disputada palmo a palmo. Os dois não estão parados, estão tentando um vencer o outro. Realmente não é fácil vencer uma luta nessas condições em termos de trauma, pelo equilíbrio técnico dos lutadores. Porque as pancadas desferidas são pancadas que não têm muita potência, em função da posição, em função também dos bloqueios do lutador que está por baixo. O lutador que está por baixo, os traumas em que ele está aplicando no Zulu são traumas que não têm muita consequência grave. Eu diria até nenhuma consequência para o lutador da resistência do Zulu. A luta continua, o juiz observa. Estamos vendo uma luta muito equilibrada, com traumas de ambas as partes. E a demora, justamente, para a decisão dessa luta está no equilíbrio, justamente, dos dois lutadores. Nesse momento, foi o primeiro round. Eles empataram o primeiro round. Um descanso de 2 minutos. Esse nosso certame são rounds de 10 minutos por 2 minutos de descanso. Até um vencer o outro. Quer dizer, não há limite de rounds. Rounds continuarão até um vencer o outro. Estão novamente um defronte do outro, tentando pontapé. Novamente o Zulu pega o depois de uma baiana e derruba um. Com muita tranquilidade. Voltando ou retornando à posição anterior.
Esse certame é um certame nacional dessa nossa desafio internacional de vale tudo. O vencedor do brasileiro lutará com 7 lutadores estrangeiros que virão ao Brasil no dia 22 de setembro. Esse certame brasileiro vai mostrar justamente quem é o campeão do Brasil de vale tudo. Nesse momento, o juiz interfere na luta. Para poder justamente ajeitar as luvas, que são luvas de mais ou menos de 8 onças, com os dedos descobertos. Isso é uma forma de proteger a mão do lutador, como de uma certa forma também proteger o rosto do adversário. Mas é mais para proteger a mão do lutador, porque o osso da mão é um osso muito duro, muito frágil em relação aos ossos do rosto, do crânio. É muito comum a pessoa quebrar a mão na cara do adversário. E a luta continua ainda renhida, bem disputada. Não vemos ali, agora nesse minuto, De Pedro tenta dar uma chave de braço no Zulu, mas foi uma chave telegrafada. Tenta no momento utilizar uma espécie de triângulo. Tenta aplicar o triângulo no Zulu, mas ainda não conseguiu completar o triângulo. O triângulo é uma chave onde você envolve a coxa contra o pescoço do adversário, impedindo o processo circulatório sanguíneo para o cérebro. Nesse momento, com a aplicação do triângulo, pelo que eu estou observando, o De Pedro não conseguiu completar. Ele iniciou, conseguiu colocar, mas não conseguiu manter. E o juiz interferiu para que eles retornassem ao centro do ringue. De Pedro não consegue dar ao Zulu qualquer tipo de descanso. Ele mantém um ritmo de luta muito grande. Não sei se o Zulu vai conseguir prosseguir a luta em função da resistência. Estou vendo o Zulu já com certa dificuldade. Venceu nesse minuto, foi o que eu ia falar. Zulu não aguentou e pediu para parar. Ele não aguentou em função da continuidade de luta em que De Pedro o impôs. Ele não conseguiu realmente prosseguir. De Pedro passa para as semifinais. Agora vamos ter a segunda luta do segundo grupo entre Rostam, representando o karatê, versus Mestre Hulk, representando a capoeira. Rostam apresenta-se com 97 quilos e 1,92 m. E o Mestre Hulk com 98 quilos e 1,80 m. Rostam representa Pernambuco e Mestre Hulk Rio de Janeiro. O juiz dessa luta é o faixa preta Aldir Pimenta Júnior. Eles estão numa posição de combate, como se fossem dois lutadores de boxe. Então nós vemos Rostam representando Pernambuco, Mestre Hulk Rio de Janeiro. Agora o Mestre conseguiu ir para cima de Rostam. Por uma infelicidade, ele tentou derrubar o Hulk, mas não conseguiu, puxando o Hulk para cima dele. O Hulk então está numa montada. Essa montada ele se serve tranquilamente de uma série de socos, cotoveladas também.
mas colocadas naturalmente na estrutura muscular de Rostan, que é muito forte, que resiste bravamente. Huck está montado numa posição de alta superioridade. Ele ainda, Rostan, tenta naturalmente alguns socos, mas são socos que não tem muito efeito. Tenta sair de baixo, mas não consegue, porque os 98 quilos de mestre Huck não permitem. Continua ainda abrindo caminho para a vitória, mestre Huck, os socos e cotoveladas. O capoeirista, ele não é especializado em golpes de braço e estrangulamentos. São lutadores especializados em traumas de pé e mão. Mas encontrando lutador como Rostan, que tem muita resistência à pancada, ele realmente tem grande dificuldade em vencer o lutador Rostan em função dessa resistência. Tenta mestre Huck na montada conseguir fazer com que Rostan, representante de Pernambuco, desista da luta, mas bravamente resiste às pancadas de mestre Huck. Está resistindo e continua Rostan também tentando traumatizar o adversário. Tenta sair, mas não consegue. A montada de mestre Huck é uma montada muito forte. Tenta ainda, mas não consegue ainda vencê-lo. Rostan resiste bravamente. Teve chance até de dar chave de braço, mas não sabe. Podia ter vencido uma chave de braço, se soubesse o jogo. Porque Rostan já ofereceu. Agora, nesse minuto, foi jogada a toalha. O seu treinador jogou a toalha. Rostan perdeu a luta por desistência do técnico, que viu que ele não tinha mais condições de continuar. Aquela posição era uma posição realmente muito violenta. Ali poderia ser massacrado se ficasse mais tempo. Que as resistências do lutador vão diminuindo e com isso, então, ele não tem como parar. Estamos vendo a entrada de James Adler, representante do Maranhão. Um lutador 97 quilos com 1,86 m. Lutador com grande futuro, em função da parte física e técnica que possui. Ele é especializado em kickboxing, como também boxe. Ele vai fazer a semifinal agora com o nosso lutador do Rio de Janeiro, Amaury Bittetti. Tenta derrubar Amaury Bittetti, mas não consegue. E é pegado pelas costas. Tenta Amaury Bittetti, com traumas, fazer com que o lutador James Adler dê o pescoço. Mas ele se esconde muito bem. Dá as costas, mas esconde o pescoço. Tenta Amaury Bittetti dar o que eles chamam hoje de mata-leão, mas não consegue. O lutador do Maranhão esconde o pescoço com os braços. Daqui nós não temos condição de ver, mas ele está com os braços protegendo o pescoço. O lutador Amaury Bittetti não consegue estrangulá-lo. O juiz desta luta é Sérgio Barreto, vice-presidente da Federação de Jiu-Jitsu de Brasília. Está atento quanto aos traumas de Amaury Bittetti, lutador James Adler. Mas James Adler continua resistindo heroicamente às investidas violentas de Amaury Bittetti. Consegue, em dados momentos, desviar o curso dos socos e agarrar o pescoço de Amaury Bittetti, justamente como uma forma de defesa, como se fosse um clinch de boxe em pé. Que ali não tem, o Amaury Bittetti não tem espaço suficiente para poder traumatizar o lutador. E os socos desferidos não vêm com muita potência. Novamente consegue desviar-se de lado. Ele não consegue sair de baixo do lutador Amaury Bittetti.
que implacavelmente terminou a luta. James Adler não conseguiu resistir às saraivadas de traumas por soco de Amaury Bittetti. Nesse momento, Amaury Bittetti vai para as finais da fase brasileira do Desafio Internacional de Vale Tudo. É a primeira final. É o primeiro lutador aí às finais. Entrando agora para a semifinal, disputa semifinal. De Pedro versus Huck. De Pedro representando o Full Contact e Mestre Huck a capoeira. Esses dois lutadores já fizeram uma luta de Vale Tudo da Ilha dos Pescadores. É como se fosse uma revanche. Huck venceu De Pedro por pontos neste último Vale Tudo. E agora é uma revanche. É uma revanche por acaso. Os dois foram para as semifinais. E agora vão disputar justamente quem vai para a final nesta luta. Para lutar com o campeão brasileiro de jiu-jitsu, bicampeão brasileiro de jiu-jitsu, em todas as categorias, Amaury Bittetti. Juiz Flávio Bering faz suas colocações, suas orientações e a luta começa. Agora Huck consegue segurar a perna de defesa e derrubar. E tenta utilizar traumas, montou, conseguiu montar no lutador De Pedro, que justo abraça a sua cintura, escondendo o rosto. Mas De Pedro, ele consegue tirar uma perna por baixo da perna do Huck, mas não consegue completar a saída de cotovelo. Ele iniciou a saída. Uma perna do Huck está presa, não está montada completa. Tenta Huck, traumas no rosto. De Pedro continua ainda prendendo a perna do Huck, mas não consegue tirar a outra perna que devia tirar para poder entrar em guarda, quer dizer, colocar o adversário dentro das suas pernas. Prende um braço do Huck que não consegue realmente, só tem um braço só para desferir. Agora voltou novamente para a guarda do lutador De Pedro. Os socos dados nessa posição, a potência do soco não é muito forte, porque as pernas não permitem que o soco chegue à sua potência total. Mas mesmo assim, lógico que tem algum efeito. Agora Huck está na posição de lado, com o joelho praticamente no rosto do De Pedro, e está resistindo de uma maneira brava ao ataque impiedoso do Mestre Huck, que é um lutador especializado em capoeira, mas também tem conhecimento de boxe e conhecimento também de luta livre. Conseguiu, quase De Pedro conseguiu para cima dele, mas não chegou lá. Está montado novamente Mestre Huck. Esses lutadores, eles precisam especializarem mais em jiu-jitsu, aprenderem mais jiu-jitsu, porque eles têm pouca técnica de golpe. Eles poderiam muito bem utilizar a chave de braço ou estrangulamento nessa posição. Lógico, se o adversário naturalmente der a chance. Porque o trauma é mais uma forma, é um meio de chegar à vitória. O que é importante na nossa visão de luta é que o golpe é o resultado final. Então, quando o lutador é especializado em jiu-jitsu, ele conhece, tem mais técnica de alternativas de golpes. E é mais fácil para ele. No momento, De Pedro
está sendo abafado pelo corpo de Hulk. É uma gravata que não tem grande eficiência, é somente uma forma de abafar, não deixar o adversário respirar. Mas De Pedro é um homem de muita resistência física. Não acredito que ele possa, entende, desistir da luta nessas condições. Ele ainda está resistindo com muita valentia. Hulk baixou-lhe a cabeça e começou a usar o trauma. O Hulk levantou-se. Está com a perna presa. De Pedro não consegue completar a saída de uma perna debaixo do Hulk. Ele podia colocar a mão no joelho, recuar o quadril para o lado de lá e tirar a perna que está por baixo do Hulk. É uma luta de dois bravos, mas ambos altamente resistentes. De Pedro mostrando uma resistência muito grande aos impactos do mestre Hulk. Que encontra uma certa dificuldade em acabar com a luta, em finalizar a luta. Essa luta, de uma certa forma, para um dos lutadores, de uma certa maneira, vai prejudicar na final. Porque está uma luta muito renhida, precisa de ter muita resistência para a final com o finalista Amaury Bittetti. No momento, Hulk pega o seu adversário pelas costas. Dá-lhe uma gravata, mas não consegue completar. A gravata está incompleta. Voltou novamente a montar. Se ele conhecesse mais técnica de jiu-jitsu, ele conseguiria usar o mata-leão, que é a gravata pelas costas. Continua ainda Hulk tentando, com trauma, baixar a cabeça para poder desferir de alguns socos. Mas De Pedro resiste com muita bravura. Novamente virou as costas para evitar justamente o trauma. Mas o Hulk não consegue estrangulá-lo. Tem dificuldade em estrangular. Agora ele pegou pelas costas o próprio De Pedro, mas não conseguiu. Derrubou espetacularmente o mestre Hulk. E agora novamente voltaram à posição de guarda, tentando o Hulk ir para cima dele. A nossa regra não permite pontapé de cima para baixo, quando o adversário está no chão. Por isso mesmo nós não estamos vendo aí pontapé de cima para baixo. E nem tão pouco cabeçada. Nós evitamos, com a regra, que essas duas formas de atitudes de luta não fossem utilizadas. Porque cabeçada, cabeça feita para pensar e não para dar cabeçada. E pontapé de cima para baixo é uma forma muito, vamos dizer assim, vergonhosa, covarde até, diante do lutador que está no chão. Apesar de nós sabemos que o lutador que está no chão pode ter o conhecimento de jiu-jitsu, por isso que é difícil realmente ele receber o pontapé pela sua técnica. Mas muitos lutadores ainda não têm essa técnica de luta de chão para se defender do pontapé. Os dois ainda continuam ainda na base do pontapé. Estou vendo o mestre Hulk cansado. Está mais cansado que o De Pedro. O nível de frequência de ação de traumas diminuiu. Está de uma certa forma recuando. De Pedro agora deu um pontapé de capoeira. O mestre Hulk está tentando descansar. Nós estamos vendo realmente que ele já não está com todo o seu gás. O Pedro está em melhores condições físicas que o mestre Hulk. Mesmo assim, ainda continua usando algum trauma no pé. O outro pontapé
passou por cima da cabeça do Mestre Hulk. Agora o Mestre Hulk, a mão na barriga, ele quase sentado, como se levasse alguma pancada na região de baixo. O juiz está analisando o problema, parou a luta, porque na regra, um golpe, uma infração, o lutador vítima tem 10 minutos para se recuperar. Agora o lutador Hulk está preparado, está retornando à luta. Já voltou com mais gás. Eu acho que deu para descansar. Tenta entrar em gancho, mas não consegue derrubar o De Pedro. Deu uma gravata agora. Mas uma gravata ainda incompleta. Tenta o De Pedro segurar a perna de Hulk para derrubá-lo, mas não consegue. Ainda Mestre Hulk continua sob a gravata. Uma gravata incompleta. Uma gravata dessa não dá para vencer ninguém. Os dois estão usando joelhada, mas também pelo espaço que tem entre um e o outro. Não cabe, não há eficiência nessas joelhadas. Os socos pegam sem eficiência. O juiz coloca o centro do ringue. E nesse momento, termina o primeiro round, eles têm 2 minutos para descanso e orientação dos seus treinadores. Estão voltando agora. Entram os dois com muito apetite. Hulk mostrando suas habilidades de capoeirista. Estão agarrados. Tenta derrubar agora De Pedro, quase derruba. Quase consegue derrubar o Mestre Hulk. Entrou novamente em queda de gancho, mas puxou para o chão, foi infeliz. E agora, De Pedro consegue se ajoelhar, segura-lhe a cintura, e os dois estão disputando quem derruba um ou outro. Vamos aguardar o que vai acontecer. É uma luta difícil, equilibrada. Ambos já lutaram uma vez, já se conhecem. A luta está parada. O juiz tem o poder de fazer os lutadores retornarem ao centro do ringue para ver mais dinâmica de luta. Tenta De Pedro uma gravata no Hulk, mas uma gravata sem eficiência. Lutadores tentam joelhada. Parece-me que Hulk está numa condição física e técnica pior que De Pedro. De Pedro dá uma gravata, vai para o chão, mas Hulk consegue escapar da gravata, escorrega, porque não estava bem pegado. Se tivesse bem pegada, talvez Hulk pudesse até bater. Pelo cansaço, ele está possuído. No momento ele está semi-montado no seu adversário. Já se vão aí mais de 12 minutos de luta. E vale tudo, realmente é preciso que o lutador seja um super lutador. Nesse certame de vale tudo, será campeão aquele que vencer 3 lutas. Não é fácil vencer 3 lutas de vale tudo, onde vale trauma, vale tudo. O Hulk, nesse momento, aproveita para descansar. Quando De Pedro dá pequenos traumas nas suas costelas. O Hulk descansa de forma inteligente. Está esperando retornar o seu gás.
Agora tenta puxar a perna, mas não consegue. Está preso a perna pelo DP. Continua descansando o Mesh Hook. Parece que Mesh Hook é um homem manhoso, inteligente. Ele está aproveitando a chance para descansar, para depois ir para a vitória. Ambos estão parados, o juiz observando. Não há nada que fazer nesse minuto. A posição de Hook é uma posição superior, em função das probabilidades de traumas. Agora montou novamente Hook. Deu algumas cotoveladas. E agora está aproveitando a chance. Tenta fugir de Pedro debaixo do Hook, mas não consegue. Está pegando o braço de Pedro, mas ali não tem nenhum perigo. Não há nenhuma chave ali. Só está simplesmente segurando o braço para fazer justamente com que De Pedro volte à posição anterior por baixo dele. Tenta novamente De Pedro, sabendo que essa posição é uma posição fatal. Ele pode receber um trauma muito forte e ficar por aí mesmo. Mas a sua resistência, a sua valentia faz com que ele resista ao ataque do seu adversário. Essa luta é uma luta mais vagarosa em função do cansaço. Usa cotoveladas, mas não consegue pegar. Os socos pegam de raspão. Continua insistindo, mas agora o lutador De Pedro pede para parar. Dá as 3 pancadinhas no chão e Mesh Hook é o finalista com Amaury Bittet. Vamos ver agora a luta final entre jiu-jitsu versus capoeira. Ao longo do tempo, as lutas de artes marciais, inclusive a capoeira, que inicialmente na história do jiu-jitsu foi a primeira luta que se apresentou ao jiu-jitsu em que os Gracies, sem qualquer tipo de apelação, venceram todas as lutas de capoeira. E agora vamos ver essa final, que vai ser uma final brilhante, mostrando que a capoeira hoje é uma luta de grande eficiência. E começou a luta agora, os dois estão usando traumas. O lutador Amaury Bittet usando os recursos de pontapé e soco. E agora recebeu um impacto, um soco direto no rosto. Está Hook agora aproveitando, entra o juiz, que é o professor João Alberto Barreto, que interferiu nesse momento, onde o lutador Amaury Bittet foi surpreendido no todo o estádio, numa vitória espetacular de Hook. Um soco direto no queixo, levou a beijar a lona. Ele entrou, foi um nocaute. Um nocaute em que ele não conseguiu recuperar-se, levando outros traumas. E o Hook continua ainda utilizando os traumas. Entra o juiz João Alberto Barreto. Nesse minuto que interfere, o lutador se levanta. Temos novamente o impacto do soco. Amaury Bittet, ele em vez de entrar como lutador de jiu-jitsu, ele entrou como boxer. E Hook teve a sorte de colocar um direto, quer dizer, um imponderável. Todo o estádio, todos naquele dado momento esperavam a vitória de Amaury Bittet com o jiu-jitsu. E nesse momento, a vitória inapelável do Mesh Hook, que vai representar a capoeira brasileira no certame internacional de vale tudo.